Bom, pessoal, começamos agora os nossos estudos. Hemorragia digestiva alta, acima do ângulo de Treitz. Bom, pessoal, a hemorragia digestiva alta é aquela hemorragia anatomicamente proveniente das estruturas anatômicas do trato digestivo antes do ângulo de Treitz. Deixa eu ligar meu marca-texto. Aqui está o duodeno. E até essa porção do duodeno e esôfago, qualquer motivo que gerar sangramento nessa região é uma hemorragia digestiva alta. Abaixo disso, hemorragia digestiva baixa. Das hemorragias digestivas, é mais frequente as hemorragias digestiva alta. Estão relacionadas ao esôfago, estômago e duodeno. Das etiologias, a principal causa é as úlceras pépticas, sendo mais frequente a duodenal, de forma que essas lesões agudas da mucosa gastroduodenal, as gástricas, elas tendem a perfurar mais e a duodenal, as úlceras duodenais, tendem a sangrar com mais frequência, até por questão de proximidade anatômica com vasos. As varizes esofágicas e as lacerações de Malloy-Reis, que a gente não vai falar na aula de hoje. O quadro clínico. Essa hemorragia pode ser aguda, pode ser crônica. Em torno de 30% dos pacientes com hemorragia grave têm hematêmese. Essa hematêmese é qualquer sangue relacionados à hemorragia digestiva alta, né? Tudo que está saindo pela boca, se é um sangue escuro, se é um sangue vivo, enfim, é um sangue, a gente chama de hematêmese. A melena é o sangue misturado com fezes, porém aquelas fezes escuras, aonde esse sangue ele pode ser proveniente da hemorragia digestiva alta. O que eu quero dizer? Tem uma lesão duodenal, está sangrando ali, o sangue segue o trânsito intestinal, porém até que ele sai lá nas fezes, ele já pegou essa coloração escura e dá essa característica. Porém, a melena pode ser também uma causa de sangramento da hemorragia digestiva baixa. Se esse trânsito intestinal está lento, pode ser que a melena está presente. Bora para frente. Sobre a ingesta, sobre algumas coisas dentro dos antecedentes que podem provocar essas hemorragias digestivas altas. Pode ter um passado de úlcera, uso de ingesta de AINES, o alcoolismo crônico que vai desenvolver uma cirrose hepática e com isso aumento da pressão portal e com isso um atalho do sangue pelas veias esofágicas, desenvolvendo as varizes esofágicas que podem sangrar. Aqui está a melena. E nessa situação aqui, o sangrado vivo, esse sangrado vivo, ele, se você bate o olho assim, você fala, pô, isso aqui é um sangramento das hemorragias digestiva baixa. Porém, pode ter um sangramento vivo da hemorragia digestiva alta. Se é lá no duodeno, por exemplo, e o trânsito intestinal está muito acelerado, pode ter um sangue mais vivo aí. E como que eu sei se eu estou na dúvida? Tanto na fezes ou quanto nessa hemorragia digestiva alta, a hematêmese, se eu fizer o teste da água oxigenada, se for sangue, vai borbulhar aí. Bom, quando eu falo em hemorragia digestiva alta, qual que é o tratamento inicial? Oxigenação, o ABCD, mesma coisa. Se essa pessoa não estiver conseguindo respirar de forma eficiente, se existe
riscos de aspiração pela quantidade de vômitos. Isso vai depender da situação, você pode considerar sim uma intubação. E volume, com certeza, inicia aí uma infusão rápida de 2.000 ml de cristalóides. Isso, como se diz, vamos dar 2.000 para ver qual é. Só que existe hoje referências que fala que você entra com 1.000 e depois avalia. Mas aqui o livro passou para nós que entra com uma infusão rápida de 2.000 ml cristalóide. Uma sonda gástrica, uma sonda nasogástrica, né, ajuda aí na questão de diminuir riscos de aspirações. E uma sonda vesical para a gente avaliar o controle da diurese, até porque para saber como está a questão da quantidade de sangue que pode estar perdendo e que pode estar refletindo diretamente na diurese. Dependendo do grau de perda, grau 1, grau 2, grau 3 e grau 4, a quantidade de volume de sangue perdido e qual seria o protocolo. Se perdeu até 1,5 litro de sangue, aquele paciente que o pulso ainda está em torno de 100 batimentos, a pressão ainda está normal, porém a frequência respiratória já está um pouco aumentada, a máxima e a mínima já diminuíram, aproximaram um pouco uma da outra, o tempo de enchimento capilar já está aumentado. Quanto mais demorado for o enchimento capilar, pior é a perfusão, e está levemente ansioso, a gente considera cristalóide. Acima de 1.500 ml de perda de sangue, aquele paciente que já está com uma frequência cardíaca elevada, uma pressão arterial baixa, a máxima e a mínima já aproximou mais ainda, nós temos que considerar a reposição também de sangue, porém não dá para fazer tipagem em prova cruzada. Nesse caso a gente entra com sangue O negativo para não perder tempo aí nessa situação. A classificação das hemorragias, a gente já é em cima desse mesmo quadro, né? Grau leve, moderado, grave e exsanguinante. Podemos considerar ainda no manejo inicial lavar o estômago com soro em temperatura ambiente, não pode ser soro gelado. Dentro dos métodos diagnósticos, a endoscopia digestiva alta é importantíssimo, desde que esse paciente, claro, esteja estável. A endoscopia ela faz diagnóstico e pode, dependendo da causa, fazer o tratamento também. A conduta inicial mais aceitada aí para o tratamento: substâncias vasoativas, antibióticos se necessário e técnicas de hemostasia endoscópica. Então, entre essas hemostasias endoscópicas de urgência, nós temos as escleroses, vai queimar ela com substâncias, e as bandas elásticas. Isso vai ajudar a controlar essa hemorragia aí, as gominhas de elástico, e esclerosar essas lesões. Quando eu falo na conduta das varizes esofágicas, aonde o problema, o mecanismo fisiopatológico é um aumento da pressão porta, e com isso tem uma derivação de sangue pelas veias esofágicas, na tentativa de chegar na veia cava inferior, e com isso o fluxo aí aumenta e produz varizes, e essas varizes podem sangrar. Aqui nós temos algumas estratégias, Entre elas, administrar substâncias vasoativas, a telepressina, o octreotide. Eles vão ajudar a diminuir a pressão ali naquela região da veia porta. As hemostasias endoscópicas. Existe o balão esofágico. Quando essas coiserada toda aqui não consegue, nós temos as técnicas chamadas TIPS, que é a anastomose portosistêmica intrahepática transjugular, e por fim a cirurgia. Ou seja, um paciente com varizes hemorrágicas, vamos fazer a reanimação, entrar com telepressina, considerar o uso da endoscopia para realizar as escleroses, bandas ou balão, qualquer uma delas,
Se houve êxito, tratamento definitivo para, né, diminuir essas varizes, tem o farmacológico, a derivação porto-sistêmica e até mesmo o transplante hepático. Quando ocorrer um fracasso nessas técnicas iniciais, a gente pode considerar a derivação porto-sistêmica. Em que situação a gente vai indicar a cirurgia de urgência? Naquelas pessoas que já foi transfundido mais de 4 volumes de unidade de sangue, né? Mais 4 unidades de sangue, média de 250 cada unidade, uma coisa por aí. Aí você tem que solicitar, né, uma cirurgia mais rápido possível, ou seja, quando está sendo refratário ao tratamento. Existe a classificação de Forrest, aonde, né, classificação A é 1, 2 e 3, 1A, 1B, 2A1, 2A2, 2B, 2C e a base limpa são situações em que você, né, classifica segundo a endoscopia como se encontra essas lesões gástricas. E nessa situação a gente passou aqui somente as indicações em pacientes menos graves, né, que no caso o Forrest A e B com sangrado ativo, né, pode ser feito, né, a hemostasia endoscópica. Entre eles tem o plasma ergon, que é essa técnica aqui, e uma solução de adrenalina tentando fazer uma vasopressão. E pode ser utilizado também para o Forrest 2A como, né, forma de prevenção aí. Bom, é isso. O que a gente precisa saber da hemorragia digestiva alta, que a primeira técnica que solicita é a endoscopia digestiva alta, mesmo para hemorragia digestiva baixa, Por quê? Porque a principal causa de hemorragia digestiva é alta. E esse sangue que pode estar saindo das fezes pode ser proveniente da porção superior do trânsito intestinal aí, né, antes do ângulo de Treitz. Lembre-se que nós temos algumas técnicas de urgência que a gente consegue fazer, que é a esclerose, né, que é as bandas elásticas. Quando a gente não consegue fazer essas técnicas aí, nós temos outras opções para tentar resolver este sangramento aí. Tá bom, pessoal? Então é isso que a gente tinha para falar, é só um repasso, jogo rápido aí. Valeu!